Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de restrição de crescimento intrauterino, que é quando o bebê não cresce adequadamente dentro do útero, né? A minha barriga não cresce, meu bebê não cresce, e agora? O que está acontecendo, né? A restrição de crescimento, ela é um evento que não é muito comum, dá umas 2, 3% mais ou menos das gestações são de fetos restritos. É um evento que é muito grave, então eu tenho que prestar atenção nessa gestação, acaba sendo uma gestação de risco, mas não necessariamente vai ter um desfecho ruim, então não necessariamente vai ter morte fetal, vai ter algum problema, mas existe uma chance maior desse bebê nascer antes da hora, então eu ter um parto prematuro e com isso pode gerar diversos outros problemas. Como é que eu sei que o bebê não está crescendo direito? Então, sim, ultrassom é uma forma da gente saber se o bebê está crescendo direito ou não. Mas existem outras formas que são mais simples e que são tão importantes quanto o ultrassom. Então, toda vez que você for ao pré-natal, religiosamente você vai passar por algumas etapas. Então, vai ser medida a sua pressão para ver se você tem ou não hipertensão, que é uma doença muito importante na gestação. Vai ser pesada para a gente poder saber se você está ganhando muito peso ou não, se você está emaciando, né? Está juntando líquido ou não. A gente vai ouvir o bebê, né? Quando ele tiver um pouquinho maior, que aí consegue pegar no sonar, e vai medir a sua barriga. Essa medida do tamanho da barriga é o que muitas vezes faz com que o médico peça o ultrassom, com que ele adiante esse ultrassom e faz com que a gente acompanhe essa restrição, possível restrição de crescimento. Por que eu falo que é possível? Porque existem bebês que são pequenos, mas eles não são restritos, são coisas diferentes. Então, todo obstetra, no geral, a gente tem uma tabelinha que é uma tabela de peso fetal, de acordo com a idade gestacional. E o radiologista, o médico ultrassonografista que for fazer o ultrassom, também tem uma tabelinha lá que coloca o peso do bebê e a gente sabe mais ou menos a média quanto um bebê deveria estar de peso com aquela idade gestacional. Então é importante a gente, primeiro, saber se eu tô com a idade gestacional correta, por isso é importante eu começar o pré-natal assim que eu descubro a minha gravidez. Porque às vezes eu tô achando que eu tô com muito mais tempo do que eu tô. Então a barriga, óbvio, ela não vai estar tão grande quanto eu espero. Então se eu estou com uma idade gestacional calculada corretamente e o peso do bebê está abaixo da média, isso pode ser por conta de um bebê pequeno. Então, se o pai é pequeno, a mãe é pequena, a gente não espera também um bebê muito grande. Mas esse bebê pequeno, ele não vai ter alteração de líquido amniótico, ele não vai ter alteração de placenta, ele só vai ser um pouco pequeno. O bebê restrito, eventualmente pode ter alterações nessas duas coisas, então ele pode ser pequeno, pode ser que ele não tenha uma produção de líquido amniótico suficiente, pode ser que a placenta não esteja mandando alimento suficiente para ele, então seja uma placenta envelhecida e faça com que esse bebê não consiga se alimentar, ter oxigênio numa quantidade suficiente e, consequentemente, esse bebê não vai crescer e não vai se desenvolver. Daí é importante, de novo, saber a idade gestacional, porque eu vou saber se eu tô com a idade gestacional correta. E a segunda coisa que é muito importante por conta dessa idade gestacional é avaliar se essa restrição está acontecendo de uma forma muito precoce ou não. Geralmente, restrições com menos de 24 semanas, então 4, 5 meses mais ou menos de gestação, chamam muito a atenção para malformações fetais. Então, tem mais chance desse bebê ter algum problema genético, algum problema de malformação. E tendem a ter um desfecho pior. Então, há mais chance desse bebê talvez não sobreviver ao parto, ao nascimento. Quando é uma restrição um tempo um pouco maior, a gente vai observar e talvez tenha que antecipar o parto, que é aquele problema que eu falei no começo do vídeo. E aí, para a questão do parto, a gente avalia se
tem condições de ser normal ou não. Não necessariamente precisa ser cesariana. Eu posso fazer uma cesariana, e isso vai depender da idade gestacional, vai depender de como tá esse nenê, ou posso tentar induzir esse parto, então ele vai nascer um pouquinho antes, mas não necessariamente vai nascer de cesariana. Também é possível fazer parto normal em bebês com restrição de crescimento. O que pode fazer com que o meu bebê tenha restrição de crescimento? Então, como eu falei, doenças genéticas, né, malformações em geral, infecções são muito importantes, tuberculose, sífilis, citomegalovírus, varicela, que é o da catapora, são alguns vírus que podem fazer com que haja uma malformação e fazer com que esse bebê não tenha um desenvolvimento adequado. O Covid faz com que tenha restrição fetal? Não necessariamente, a gente não tem estudo ainda, né, falando que, associando as duas coisas, né? A Covid está associada a maiores eventos tromboembólicos, então maior chance de prematuridade, mas não necessariamente restrição fetal. Como é uma doença muito nova, então também não dá para descartar de cara que de repente a gente não vai ter uma avalanche aí de bebê restrito por conta de Covid daqui a algum tempo. A gente vai precisar esperar um pouco, mas em princípio não está ligada à restrição de crescimento a Covid diretamente. Doenças da mãe também podem gerar restrição de crescimento. Mães com hipertensão, mães lúpicas, mães com doença autoimune, doenças cardíacas, anemia, pode fazer com que esse bebê não tenha nutriente suficiente e acabe sendo um bebê restrito. Baixo peso da mãe, então ela já nasceu pequena, provavelmente pode ser que ela nasça também, mas seja uma questão genética. O intervalo entre partos muito curto, porque não dá tempo da mãe se recuperar, né? Então menos de 2 anos de intervalo entre um parto e o outro não é o ideal. E geralmente extremos de idade, então mães muito jovens ou mães muito velhas. Muito velhas é complicado, né? Então mães abaixo dos 15 e com mais de 40 anos podem ter mais chance de terem bebês restritos por conta de problemas secundários. Às vezes a questão do desenvolvimento, no caso do adolescente, que está um corpo em desenvolvimento, e no caso da gestante idosa, né, que é com mais de 40 anos, porque ela pode desenvolver hipertensão, pode desenvolver algumas doenças que vão afetar diretamente a placenta e fazer com que esse bebê não cresça de maneira adequada. De qualquer forma, o que é importante eu fixar de tudo isso? Então, comece o seu pré-natal o mais cedo possível para que você saiba exatamente a idade gestacional em que você está. Isso é importante demais para a gente não fazer com que nasça um bebê antes ou depois da hora que ele deveria nascer. Faça o seu pré-natal de uma forma adequada, o mais rápido possível, para que você possa fazer o diagnóstico de doenças que podem aparecer nesse pré-natal, infecções que podem ser tratadas e muitas vezes quando elas são tratadas de maneira rápida, célere, muitas vezes eu não vou ter nem repercussão com o bebê ou são repercussões mínimas. E não tenha medo do parto, né? Seja como for, normal, cesariana, existe a possibilidade dos dois, de ter um nascimento excelente. É um bebê que talvez tenha que ir para UTI, que talvez tenha que ficar em berçário, mas não necessariamente vai ser um neném que vai nascer com problemas ou vai desenvolver problemas. A gente só tem que ficar de olho, e esse ficar de olho é pré-natal inteiro. Então, de novo, faça seu pré-natal de maneira adequada, o mais precocemente possível. Isso vai salvar a vida, pode salvar a vida do seu bebê, pode fazer com que o seu bebê tenha uma qualidade de vida intrauterina muito melhor e que a sua gravidez seja uma gravidez muito melhor. O segmento é com ultrassom mesmo, e a gente vai fazendo esse acompanhamento no decorrer da gravidez e o médico vai te falando até o momento que der, a gente vai tentar segurar, porque a prematuridade é um evento muito grave, é algo que não é desejável de maneira nenhuma, né? O que todo mundo quer que nasça um bebê saudável no tempo certo. Em relação
a restrição, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida é só mandar mensagem e até o próximo vídeo.